Capítulo 11. João, o processo. Entro todo a tremer nesta dárdua escuridade. Seja feita, ó meu Deus, tua santa vontade. Paul Allard. Chegamos agora ao processo. Com efeito, ao mesmo tempo que padecia tão duro e horrível cativeiro, Joana ainda tinha que sofrer as longas e torturosas fases de um processo, tal como nunca houve igual no mundo. De um lado, tudo quanto de hipócrita perversidade, de astúcia, de perfídia, de ambição servil, ressumar pôde o espírito do mal. 71 clérigos, padres e doutores, fariseus de corações petrificados, todos homens da igreja, mas que fazem da religião uma máscara destinada a dissimular ardentes paixões. A cupidez, o espírito de intriga, o fanatismo tacanho. De outro lado, só, sem amparo, sem conselheiro, sem defensor, uma criança de 19 anos, a encarnação da pureza e da inocência, uma alma heróica num corpo de virgem, um coração sublime e terno, pronto aos maiores sacrifícios para salvar seu país, para cumprir fielmente sua missão e dar o exemplo da virtude no dever. Jamais se viu a natureza humana subir tão alto de uma parte e de outra cair tão baixo. A história já definiu as responsabilidades. Nada quero dizer que possa acirrar os ódios políticos ou religiosos, pois o nome de Joana d'Arc não é, entre todos os nomes gloriosos, aquele em torno do qual se devem coligar os sentimentos de admiração, partam de onde partirem. A igreja procurou desculpar-se da acusação que lhe pesava havia séculos, e para isso se empenhou na tarefa de lançar o odioso da condenação de Joana exclusivamente sobre Pedro Cauchon, bispo de Beauvais. Renegou-o coberto de maldições. Mas Pedro Cauchon é o único grande culpado? Lembremos um fato. A 26 de maio de 1430, 3 dias depois da captura de Joana, às portas de Compiègne, o vigário-geral do inquisidor-mor da França, residente em Paris, escrevia ao duque de Borgonha suplicando e ordenando que, sob as penas de direito, lhe enviasse presa uma certa mulher chamada Jeanne Apucella, veementemente suspeitada de crimes cheirando a heresia, a fim de comparecer perante o promotor da Santa Inquisição. Assim, o temível tribunal do Santo Ofício, que na época já não era mais do que um fantasma, reaparecia, saía da sombra para reclamar a maior vítima de quantas lhe compareceram à barra. E a Universidade de Paris, a principal corporação eclesiástica da França, lhe apoiava as reivindicações. Anatole France, bem informado sobre este ponto, diz: no caso da Pucella, não era unicamente um bispo que punha a Santíssima Inquisição em movimento. Era a filha dos reis, a mãe dos estudos, o belo e refulgente sol da França e da cristandade, a Universidade de Paris. Atribuindo-se o privilégio de conhecer das causas relativas às heresias, seus pareceres, reclamados de todas as partes, faziam fé por toda a face do mundo em que a cruz fora plantada. Havia 1 ano que ela pedia a apresentação da Pucella ao inquisitor como suspeita de sortilégio. O mesmo autor acima citado ainda diz: depois de se entender com os doutores e mestres da Universidade de Paris, o bispo de Beauvais surgiu a 14 de julho no acampamento de Compiègne e reclamou a Pucella como pertencente à sua justiça.
Apresentava em apoio da reclamação as cartas que a alma mater endereçara ao Duque de Borgonha e ao Senhor de Luxemburgo. Era a segunda vez que a universidade reclamava Joana ao Duque. Temia que outros a libertassem por vias oblíquas e lhe pusessem fora da alçada. O emissário levava também a autorização para oferecer dinheiro. Pedro Cauchon, bispo de Beauvais, que por se ter aliado aos ingleses, o povo expulsara de seu sólio, instruiu em pessoa e dirigiu o processo. Coube-lhe o papel mais importante, é incontestável, mas o vice-inquisidor João Lemaitre aprovou todas as escolhas que o mesmo bispo fez para a composição do tribunal, em que os dois muitas vezes se sentaram lado a lado. E quando Cauchon estava impedido, João Lemaitre presidia as sessões. Todos os documentos comprovam este fato. Olhar aí no adendo 145, J. Fabre, processo de condenação, quarto interrogatório secreto, declaração de Pedro Cauchon a Joana. Nota do autor. O vice-inquisidor assinou e autenticou os autos das audiências que os escrivães do tribunal redigiam em 3 vias. Um desses exemplares ainda existe na biblioteca da Câmara dos Deputados, trazendo aposto o selo da Inquisição. Era de direito que nos processos de heresia as decisões e julgamentos fossem tomados e pronunciados pelos 2 juízes, o bispo e o inquisidor. Foi o que se verificou em Rouen, como algures. Impossível, portanto, deixar-se de reconhecer que a jurisprudência inquisitorial acobertava Cauchon. Mas não é tudo. Os bispos de Coutances e Lisieux, consultados no curso do processo, aprovaram a acusação. Há mesmo, a este respeito, uma particularidade, que convém seja posta em relevo. O bispo de Lisieux, Zanon de Castiglione, ao manifestar-se pela condenação, fundamentou seu voto, dizendo que Joana era de muito baixa condição para ser inspirada por Deus. Realmente, que teriam pensado de semelhante resposta os apóstolos do Cristo, aqueles humildes artífices e pescadores da Galileia, e o próprio Cristo, filho de um carpinteiro? Também figuram no processo os bispos de Théoran, de Noyon, de Norwich. Todos 3 tomaram parte nas admoestações a Pucella. Cauchon cercou-se de personagens consideradas e de teólogos de fama. Deu assento no tribunal a homens como Tomás de Corchelis, apelidado mais tarde a Luz do Concílio de Basileia, e o segundo Gerson, Pedro Maurício e João Belper, que foram reitores da Universidade de Paris, a doutores e mestres em teologia, tais como Guilherme Erard Nicole, Mide, Jacques de Touraine e a grande número de abades mitrados das grandes abadias normandas. Ora, nenhum, dentre tantos clérigos eminentes, se mostrou imparcial. Todos eram partidários dos ingleses e inimigos de Joana. O promotor João d'Estivet, a alma danada de Cauchon, homem sem fé nem escrúpulos, se tornou particularmente notável pelo ódio e pelas violências contra a acusada. Nenhum direito lhe reconheceram a pretender, conforme pediu que do tribunal fizessem parte, em número equitativo, alguns eclesiásticos amigos da França. Dessa decisão, ela apelou para o Papa e para o Concílio. Tudo em vão. Os juízes, sem exceção, assessores, cônegos, doutores em teologia, recebiam dos ingleses por sessão uma paga equivalente a 40 francos, moeda atual. Os recibos estão juntos ao processo.
Os assessores chegaram a ser quase 100, mas não funcionavam todos ao mesmo tempo. Os que se mostravam mais hostis a Joana, além da paga, também recebiam presentes. O rei da Inglaterra deu aos membros do tribunal cartas de garantia para o caso que aqueles que tivessem tido por agradáveis os erros de Joana tentasse pleiteá-los perante o Papa, o concílio ou noutra parte. Houve muitos pareceres da Sorbona, entre outros o de 19 de abril, confirmado pelas 4 faculdades a 14 de maio. Todos concluíam contra Pucella. Cumpre acrescentar que o inquisidor-geral João Graverente, num sermão que pregou na igreja de São Martinho dos Campos, em Paris, após o suplício de Joana, repetiu todos os termos da acusação e aplaudiu a sentença. Pouco tempo depois, o Papa nomeava Pedro Cauchon bispo titular de Lisieux. É exato que mais tarde a pena de excomunhão o fulminou. Porém, não como castigo de seu crime, simplesmente porque recusou satisfazer a um pagamento que o Vaticano exigia. Assim, foi por uma questão de dinheiro que esse prelado se viu atingido pelos raios pontifícios, ao abrigo dos quais esteve enquanto só carregava a culpa de haver levado a condenação à libertadora de seu país. De fato, nenhuma voz se elevou em toda a cristandade para protestar contra o iníquo julgamento de Joana, quer do lado do clero, que se conservara francês, quer do lado do clero, que se passara para os ingleses. Ao contrário, uma circular que a seus diocesanos dirigiu Regnault de Chartres, arcebispo de Remus, nos revela o vergonhoso estado de espírito de Carlos VII e de seus conselheiros. Num relatório escrito de acordo com os documentos de municipalidade e almotacelado de Reims, encontrou-se a análise de uma missiva do chanceler aos habitantes de sua cidade arquiepiscopal, concebida nos termos que se vão ler. Dá notícia da prisão de Joana diante de Compiègne e diz que tal sucedera por ela não ter querido aceitar conselho, mas fazer tudo a seu bel prazer. Deus consentira em que fosse presa por se haver enchido de orgulho, por causa das ricas vestes que trajava e por não ter feito o que Deus lhe ordenara, mas só o que era da sua vontade, dela Joana. Entretanto, Carlos VII, embora pessimamente aconselhado, recebera altas e instantes solicitações em favor da heroína. Jacques Gello, fidalgo, arcebispo de Embrun, que fora preceptor do Delfim Carlos, escreveu a seu real discípulo, depois da captura de Joana, lembrando-lhe o que a Pucella fizera pela coroa da França. Rogava-lhe que perscrutasse a própria consciência e visse se não foram suas ofensas a Deus que ocasionaram aquela desgraça. Recomendo-vos, acrescenta Gello, que não poupeis meios nem dinheiro para recobrar essa donzela e resgatar-lhe a vida, seja a que preço for, se não quiserdes incorrer na pecha indelével de uma censurabilíssima ingratidão. Aconselha-lhe que ordene e se façam por toda a parte preces pela libertação de Joana, a fim de obter o perdão de alguma possível falta. Assim falou o velho bispo, que se lembrava de ter sido conselheiro do Delfim nos maus dias e que amava estremecidamente o rei e o reino. Nota do autor, ver A France, vie de Jeanne d'Arc, título 2, páginas 185 e 186. O resgate de Joana, quando em poder do conde de Luxemburgo, era possível. Nada fizeram. Havia também a possibilidade de a resgatarem por um golpe de força. Os franceses ocupavam Louviers, a pequena distância de Rouen. Conservaram-se imóveis.
Os que antes da viagem a remos falavam em atacar a Normandia, agora se calavam. No mínimo, podiam ter conseguido alguma coisa pelos meios processuais, embaraçando a sentença do tribunal, mediante os recursos formalísticos do que os juízes se mostravam tão respeitadores. O bispo de Beauvoir, que dirigia o processo, era sufragâneo do arcebispo de Remos. Podia este exigir que ele lhe desse pelo menos conhecimento dos debates. Reinaldo de Chartres, porém, se absteve de toda e qualquer intervenção. Poderiam ter recorrido aos protestos da família de Joana, reclamar a apelação para o Papa ou para o concílio, ameaçar os ingleses de represálias em Talbot e nos outros prisioneiros de guerra para a salvação da vida da Putela, mas nada se tentou. O abandono de Joana à sua sorte, diz Wallon, obedeceu a deliberado propósito. Sua morte entrava nos cálculos daqueles detestáveis políticos. Renaud de Chartres, La Tremoille e todas aquelas outras tristes personagens sacrificaram com Joana o príncipe, a pátria e até Deus, unicamente para guardarem o ascendente de que desfrutavam nos conselhos do rei. Tudo bem pesado. A responsabilidade do suplício e da morte de Joana toca. Parece-nos em partes iguais a Igreja e as coroas da Inglaterra e da França. Todavia, no que respeita à Igreja, uma circunstância devemos lembrar. É que se tantos padres e prelados, se a própria Inquisição chafurdaram no processo de condenação de Joana d'Arc, também foi sob a direção do grande inquisidor João Brehal que o processo de reabilitação se desenrolou. Assim como houve sacerdotes capazes de condenar Joana, outros houve, e não dos de menor valor, que tomaram a si glorificá-la, contando-se entre esses o grande Gerson e o arcebispo d'Embrun. Evidentemente, tendo sido Joana queimada como feiticeira, a coroa da França não queria nem podia ficar sob a acusação de haver pactuado com o inferno. Mas para conseguir o processo de revisão que viria aliviá-la desse peso, foi-lhe preciso negociar durante 3 anos com a corte de Roma. Foi precisa toda a influência do rei e de seus conselheiros, influência que, entretanto, o pontífice romano tinha o maior interesse em salvaguardar. Numa época de cisma, quando 3 papas acabavam de disputar a autoridade sobre o mundo cristão. Foi necessária uma pressão forte para obter-se a revisão, e sem a pressão e a insistências havidas, é provável que a reparação nunca se daria. O Tribunal de Reabilitação, diz Joseph Fabre, que se fez esperar 25 anos, sancionou a impunidade dos carrascos do mesmo passo que proclamou a inocência da suplicada. Ainda mais, declarou Joana isenta do crime de heresia, mas admitiu que, como herética, a Virgem teria merecido fogo, consagrando assim o exemplo dos juízes do primeiro tribunal, o nefasto princípio da intolerância, do qual foi ela vítima. Conquanto tardia e insuficiente, aceitamos a reparação tal como se operou. Recordemos que nas principais cidades da França se levaram a efeito procissões expiatórias em que o clero tomou parte saliente. Lembremos igualmente que em época mais recente, os próprios ingleses glorificaram a memória de Joana. Um de seus poetas, Southey, proclamou-a a maior glória do gênero humano. Muitas e muitas vozes se hão erguido na Inglaterra, pedindo que nas praças públicas de Rouen, representantes da coroa e do parlamento cantem a palinódia. Relembremos tudo isso e digamos que diante da portentosa figura de Joana devem desaparecer todos os ressentimentos, todos os ódios devem cessar. Em torno de seu augusto nome, nenhuma luta de partidos ou de nações se pode empenhar, porque esse nome, sendo um símbolo de patriotismo, é também e, sobretudo, um símbolo de paz e de concórdia. Joana pertence a todos,
certamente, e em particular a França. Todavia, se houvesse cabimento para uma exceção no seio do país, em favor de alguma coletividade ou grupo, se Joana pudesse pertencer mais a uns do que a outros, mandaria a lógica inflexível que fossem favorecidos pela exceção os que lhe souberam compreender a vida e penetrar-lhe o ministério. Os que procuram ainda hoje, no estudo do mundo invisível, as forças, o amparo, os socorros que lhe asseguraram o triunfo para pô-los ao serviço do bem moral e da salvação da pátria. Voltemos aos juízes de Rouen. Quando se estudam as fases do processo, ressalta evidentemente que no espírito daqueles sofistas de corações gelados, no pensamento daqueles padres vendidos aos ingleses, Joana estava de antemão condenada. Não se encheram eles de despeito e raiva ao verem uma mulher levantar, em nome de Deus, de quem se diziam representantes, a causa que traíram, julgando-a perdida, a causa da França? Todos aqueles homens só visavam a um fim, só alimentavam um desejo: vingar nessa mulher a autoridade de que eram ciosos e que sentiam ameaçada, a situação de que gozavam e que consideravam comprometida. Para eles, como para os ingleses, Joana estava destinada à morte, mas que apenas morresse não lhe bastava a política e ao ódio. Era preciso que a vissem morrer desonrada, renegando sua própria missão, e que os salpicos dessa desonra atingissem o rei e toda a França. Para isso, um único recurso havia: obterem que ela se retratasse, que negasse a missão de que se achava investida. Era necessário que se confessasse inspirada pelo inferno. Um processo por feitiçaria, eis o caminho melhor indicado para conduzi-la a tal extremo. A fim de alcançar o objetivo, não se devia hesitar no emprego de qualquer meio. O embuste, a espionagem, maus tratos, todos os sofrimentos, todos os horrores de uma horrenda prisão, onde a castidade da Virgem se encontrasse exposta aos últimos ultrajes. As ameaças e a própria tortura lhe serviam, mas a tudo Joana resistiu. Concebei uma sala abobada, onde por estreitas aberturas se filtra mortiça luz. Dir-se-ia uma cripta funerária. O tribunal está reunido. Uns 60 juízes o compõem, sob a presidência do bispo de Beauvoir, a quem os ingleses prometeram o arcebispado de Rouen se soubesse servir-lhes aos interesses. Por sobre suas cabeças, pungente ironia, pende da parede a imagem do Cristo crucificado. Ao fundo da sala, em todas as saídas, brilham as armas dos soldados ingleses, de odiendos semblantes ferozes. Para que essa ostentação de força? Para o julgamento de uma menina de 19 anos? Joana lá está, pálida, cambaleante, carregada de ferros. Enfraqueceram-na os sofrimentos de um longo cativeiro. Lá está ela, só, em meio de inimigos que juraram perdê-la. Só? Oh, não! Pois que se os homens a abandonam, se seu rei a esquece, se os nobres da França nada fazem para arrancar aos ingleses, ou à força, ou pelo resgate, ao menos há seres invisíveis velando por ela, amparando-a, inspirando-lhe réplicas tais que por vezes causam espanto aos juízes. E que barulho! Que tumulto! No auge do furor, cheios de raiva, os membros do tribunal, de momento a momento, se interpelam reciprocamente e disputam entre si. As questões se multiplicam, engendram 1000 ardis para desnortear a acusada, por meio de tretas hipócritas, apoquentam-na com perguntas tão sutis, tão difíceis, que, segundo a expressão de um dos assessores, Isambard de Lapierre, os mais notáveis clérigos da assistência não teriam podido a elas responder sem grandes embaraços. No entanto, ela a todos responde, ora com admirável finura, ora com um sentido tão profundo e com palavras tão sublimes
que ninguém mais podia duvidar de que fosse inspirada pelos espíritos. Temerosa impressão se apoderava dos assistentes quando ela dizia: eles aqui estão sem que os vejais. Aqueles homens se achavam, porém, demasiadamente enterrados no crime para serem capazes de retroceder. Assim, esforçavam-se por oprimir a donzela, física e moralmente. Submetiam-na a interrogatório sobre interrogatório. Efetuavam, às vezes, 2 por dia, de 3 horas cada um, e durante todo o tempo obrigavam-na a ficar de pé, suportando o peso de grossas correntes. Contudo, Joana não se deixava intimidar. Aquele sinistro lugar se lhe afigura um novo campo de batalha, com o que dá mostra de sua grande alma, de sua coragem máscula. A potência invisível que a inspira prorrompe em frases veementes que aterrorizam seus acusadores. Dirigindo-se ao bispo de Beauvoir, exclama: dizeis que sois meu juiz. Não sei se sois, mas tende o cuidado de não julgar mais, porque, do contrário, vos exporeis a grande perigo. Advirto-vos, a fim de que, se nosso Senhor vos castigar, eu tenha cumprido o dever que me cabia de vos prevenir. Vim da parte de Deus, nada tenho que fazer aqui. Entregai-me ao julgamento de Deus, de quem vim. Fazem-lhe esta pergunta, preenche de insídia. Acreditas estar na graça de Deus? Se não estou, que ele me faça estar, e se estou, que ele nela me conserve. Julgas, pois, inútil confessar-te, ainda que em estado de pecado mortal? Jamais cometi pecado mortal. Podes lá sabê-lo? Minhas vozes me teriam abandonado. Que dizem tuas vozes? Dizem-me: não tenhas medo. Responde desassombradamente: Deus te ajudará. Procuram levá-la a reconhecer-se culpada do crime de magia, de sortilégios, pretendendo que se servira de objetos dotados de poderes misteriosos. Defendias o estandarte ou o estandarte é que te defendia? Ela responde: fosse do estandarte ou de Joana a vitória, tudo pertencia a Deus. Mas era o estandarte ou em ti mesma que fundavas a esperança de vitória? Em Deus, em nada mais. Quantos outros em seu lugar teriam podido ou sabido resistir à tentação de atribuírem a si próprios o mérito de suas vitórias? O orgulho se infiltra até ao fundo das mais nobres e mais puras almas. Quase todos nós somos inclinados a dar crescido valor aos atos que praticamos, a lhes exagerar o alcance, a nos glorificarmos sem razão. Entretanto, tudo nos vem de Deus. Sem Ele, nada seríamos, nada poderíamos. Joana o sabe. E na atmosfera de glória que a cerca, se faz humilde, pequenina, atribuindo unicamente a Deus o merecimento da obra realizada. Longe de se envaidecer de sua missão, redula a justas proporções. Não fora mais do que um instrumento ao serviço da potência suprema. Aprouve a Deus olhar assim, por intermédio de uma simples virgem, para repelir os adversários do rei. Mas que instrumento admirável de sabedoria, de inteligência e de virtude! Que profunda submissão às vontades do alto! Todos os meus atos e palavras estão nas mãos de Deus e confio nele, disse Joana. Um dia, o bispo de Beauvoir entra no cárcere, revestido dos paramentos sacerdotais e acompanhado de 7 padres. Joana é prevenida de que será decisivo o interrogatório por que se vai passar.
Suas vozes, depois de lhe darem este aviso, aconselham-lhe que resista com denodo, que defenda a verdade, que desafie a morte. Tanto basta para que, ao defrontar os ministros da igreja, o corpo extenuado se lhe enrige, o semblante se lhe ilumine e seu olhar brilhe com vivo e inigualável fulgor. Joana, diz o bispo, queres submeter-te à igreja? Terrível pergunta esta, na Idade Média, e da qual depende a sorte da heroína. Reporto-me a Deus em todas as coisas, responde ela. A Deus que sempre me inspirou. Aí está uma palavra bastante grave. Entre ti e Deus há a igreja. Queres sim ou não submeter-te à igreja? Vim ao encontro do rei para a salvação da França, guiada por Deus e por seus santos espíritos. A essa igreja, a de lá do alto, me submeto, com relação a tudo o que tenho feito e dito. Assim, recusas submeter-te à igreja? Recusas renegar as tuas visões diabólicas? Reporto-me a Deus somente. Pelo que respeita às minhas visões, não aceito o julgamento de homem algum. Eis aqui o ponto capital do processo. Tratava-se de saber, acima de tudo, se Joana subordinaria a autoridade de suas revelações às vontades da Igreja. Por ocasião do processo de reabilitação, os juízes e as testemunhas tiveram como preocupação única demonstrar que a Virgem hesitara e, por fim, aceitara a supremacia do Papa e da Igreja. Ainda hoje, é o argumento dos que colocam a heroína no paraíso católico. Durante o processo de condenação, ao contrário, Joana, em todas as suas respostas, se mostra resoluta. Seu pensamento não tem obscuridade. A palavra não lhe falta firmeza. Profundo é o sentimento que nutre no tocante a causa que defende. Em realidade, este solene debate prossegue entre dois princípios inflexíveis. De um lado está a regra, o despotismo das tradições. Está a suposta infalibilidade de um poder que se mobilizou há séculos. De outro lado, encontram-se a inspiração, os direitos sagrados da consciência individual. E a inspiração aqui se manifesta sob uma das mais sugestivas, mais empolgantes formas já vista no correr dos tempos. Forçoso é, pois, reconhecer, muito melhor do que os testemunhos do processo de reabilitação, os interrogatórios de João nos dão a ver Joana em toda a sua grandeza, em todo o esplendor de suas respostas apaixonadas, nas quais a palavra lhe sai vibrante, enquanto o olhar, diz uma testemunha, despede lampejos. Fascinava até os próprios juízes. Em parte alguma, em nenhuma ocasião, se mostrou mais bela, mais imponente. Reporto-me a Deus somente, dissera, diante dessa resolução inabalável, diante dessa vontade que coisa alguma será capaz de amolgar, não mais hesitam. A 9 de maio, conduzem-na à sala das torturas. Lá se acham os torturadores com os apetrechos sinistros. Preparam os instrumentos. Incandesceiam os ferros. Joana resiste. Defende a França e o ingrato rei que a abandonou. Ainda que me arrancasseis os membros e que me separasseis do corpo a alma, outra coisa não vos diria. Deixaram de torturá-la, não por piedade, mas porque no estado de fraqueza física a que chegara, ela evidentemente expiraria durante os tormentos, e o que se queria era uma morte pública, um cerimonial espetaculoso, de molde a impressionar a massa popular. Os juízes nada esqueciam do que pudesse fazê-la sofrer.
num requinte de crueldade, compraziam-se em descrever os horrores do suplício do fogo. Ora, este era o martírio que Joana mais particularmente temia. Preferia que me decapitassem, dizia, a ser assim queimada. Longe de tocá-los, o queixume da donzela mais lhe excitava a perversidade. Esmagada ao peso das correntes, vigiada de perto por inimigos brutais, no fundo daquele abismo de miséria, onde nenhum raio de compaixão, nenhuma palavra de conforto penetrava, por vezes, um grito de revolta lhe assomava aos lábios e um apelo a Deus, o grande juiz, motivado pelos ultrajes que lhe infligiam. Mas acrescentava: bem pode ser que os que me querem tirar deste mundo vão antes de mim. Doutra feita, declarava ao juiz interrogante, não haveis de fazer contra mim o que acabais de dizer, sem que daí vos advenha mal ao corpo e à alma. Efetivamente, muitos do que a julgaram e condenaram tiveram miserando fim. Todos se viram flagelados pelo desprezo público e pelos remordimentos das consciências. Cauchon morreu acabrunhado de remorsos. O povo desentelhou-lhe o cadáver para lançá-lo a uma sentina. O promotor João d'Estivete expirou dentro de um esgoto. Alguns outros, 25 anos depois, em presença do novo tribunal, no correr do processo de reabilitação, mais pareciam réus do que testemunhas. Causava dó a atitude em que se apresentavam e a maneira por que falavam traía a perturbação de que lhes lançara na alma o sentimento da própria indignidade. Nos interrogatórios, nem sempre respeitavam a verdade, quando transcreviam as palavras da acusada. Um dia, em que a inquiriam acerca de suas visões, ao lerem-lhe uma das respostas que anteriormente dera, João Lefebvre notou um erro de redação e apontou-o. Joana pediu ao escrivão Manchon que repetisse a leitura. Relido o trecho, ela declarou que dissera precisamente o contrário. Nota do autor. H. Wallon, Jeanne d'Arc, página 230, J. Fabre, Processo de Reabilitação, título 1, página 358, depoimento do bispo João Lefebvre. Voltando à leitura. Outra ocasião, ponderou-lhes, num tom de censura: registrais só o que é contra mim, e nada do que é a meu favor. Apesar de tudo, a energia sobre-humana, a linguagem inspirada, a grandiosa serenidade da donzela, nos sofrimentos, acabaram por impressionar os juízes. Cauchon sentia bem que ali estava um ente excepcional, um ente que o céu amparava. E já entrevia as consequências hediondas de seu crime. Já elas se lhe erguiam diante dos olhos. Em certos momentos, a voz da consciência o repreendia e ameaçava. O pavor assaltava o prelado, mas como recuar? Os ingleses, sempre presentes, acompanhavam com febril atenção a marcha do processo, aguardando com tenebroso furor a hora de poderem imolar Joana, depois de a terem torturado e desonrado. Ao bispo de Beauvoir só lhe deparou um recurso: fazer com que a vítima desaparecesse assassinada. Era evitar um crime público por meio de um crime secreto. Pensou em matá-la a veneno e providenciou para que se lhe enviassem um peixe envenenado. Ela o comeu e logo enfermou, acometida de vômitos. Chegou ao extremo de abatimento, receando que viesse a morrer. Prodigalizaram-lhe pérfidos cuidados, pois não convém que morra assim, obscuramente. Os ingleses pagaram-na caro e a destinavam à fogueira. Por fim, a robusta constituição da heroína triunfa e imediatamente recomeçam seus sofrimentos morais. Aproveitam o estado de fraqueza em que a veem para redobrarem de insistência. Exigem-lhe uma abjuração. Nada fora olvidado para a consecução deste fim. Espionagem, mentiras, tentativa de defloramento e até o veneno.
A Virgem, que era objeto de admiração de um povo inteiro, estava por seus juízes e guardas saciada de ignomínias. Uma cena, poder-se-ia dizer uma comédia, é preparada no cemitério de St. Ouen. Aí, à vista do povo e dos ingleses, diante dos juízes reunidos, tendo à frente um cardeal e 4 bispos, intimam Joana a declarar que se submete à igreja. Exortam-na, pedem-lhe que se compadeça de si mesma, que não se condene ao suplício do fogo. Lá está com efeito, na sua carreta sinistra, bem junto do estrado para o qual a mandaram subir. O carrasco, que em caso de recusa a conduzirá ao Vieux-Marché, onde uma fogueira a espera. Nesse instante, a luz melancólica de um dia sombrio, como que velado pelos crepes do luto de que se cobrira a natureza, sob a impressão de tristeza que se desprende dos túmulos, das sepulturas que a rodeiam, ela se sente presa de imenso desânimo. Pelo pensamento, foge daquele campo mortuário e revê a terra que lhe fora berço, a velha Lorena, com seus frondosos bosques, onde canta o passaredo, todos os amados lugares de sua meninice. Parece-lhe ouvir as canções das fiandeiras e dos pastores. Escuta as modulações cheias de doçura e de queixumes, que tão longe o vento lhe traz nas asas. Torna a ver a choupana em que habitava, a mãe, o velho pai que encontrara em Remos todo encanecido, uma e outro destinados a sofrer duramente quando souberem de sua morte. Nasce-lhe no íntimo a saudade da vida. Morrer aos 20 anos, que coisa cruel. Pela primeira vez, o anjo fraqueja. O Cristo, o próprio Cristo, também teve seus momentos de fraqueza. No Monte das Oliveiras, não desejou afastar de si o cálice das amarguras? Não disse que se afaste de mim esse cálice? Joana, sem mais forças para resistir, assina o papel que lhe apresentam. Lembremos que ela não sabe ler nem escrever. Além disso, o papel que lhe deram para assinar não é o que ficará arquivado. Operou-se uma substituição infame. Nem mesmo diante desse ato odioso recuaram. Hoje, a prova está feita de que é falsa a fórmula de abjuração que figura no processo, assinada com uma cruz. Difere, quer no contexto, quer na extensão, da que Joana subscreveu. Nenhuma só pessoa das que depuseram na revisão do processo atestou a identidade de tal documento. 5 a negaram. A fórmula que se encontra apensa aos atos é extremamente longa. 3 testemunhas, Delambre, Tarquel, Monet, disseram: estávamos muito perto. Vimos o papel. Não continha mais do que 6 ou 7 linhas. A leitura da fórmula durou tanto quanto a recitação de um Padre Nosso, acrescenta Mégier. Outra testemunha declarou: sei positivamente não ser a que se menciona no processo a fórmula que lia Joana e que ela assinou. Ora, esta testemunha não é outra senão o escrivão Massieu, que foi quem leu para que Joana repetisse a fórmula de abjuração. A donzela, aturdida, não ouviu nem compreendeu o que se achava escrito no papel. Assinou-o sem fazer juramento, sem ter plena consciência do seu ato. Afirma-o ela própria aos juízes, alguns dias depois, dizendo: o que estava na fórmula de abjuração eu não compreendi. Não entendi desdizer-me senão do que fosse do agrado de Deus que eu desdissesse. Assim, o que as ameaças, as violências e todo o instrumental das torturas não puderam obter da heroína, conseguiram-no as súplicas,
as solicitações hipócritas. Aquela alma tão meiga se deixou levar pelas refalsadas aparências de simpatia, pelas fementidas demonstrações de benevolência. Mas na mesma noite, as vozes se fizeram ouvir imperiosas na prisão, e a 28 de maio, Joana o declara aos juízes. A voz me disse que o abjurar é uma traição. A verdade é que Deus me enviou. O que fiz está bem feito. E retomou as vestes masculinas que fora obrigada a trocar pelas de seu sexo. Que é o que se passara depois da abjuração, quando, com o menosprezo das promessas de a porem numa prisão da igreja e se lhe darem por guarda uma mulher, a reconduziram à enxovia abjeta, onde até então estivera? Os testemunhos seguintes no-lo vão dizer. Joana me referiu que, depois da abjuração, a atormentaram violentamente na prisão, que a molestaram e lhe bateram e que um milord inglês tentara forçá-la. Dizia publicamente e me disse a mim que por esse motivo é que retornara às vestes de homem. Nota do autor, está no processo de reabilitação, título 2, páginas 88 e 89, depoimento de Frei Martinho Ladvenu. Voltando à leitura. Em minha presença, perguntaram a Joana por que retomara os trajes de homem e ela respondeu que o fizera para defender seu pudor, pois vestida de mulher não se considerava em segurança na companhia de guardas que já tinham querido atentar contra sua honra. Este é um depoimento do Frei Zambart de Lapierre. Nota do autor. Muitas pessoas e eu estávamos presentes na ocasião em que ela se justificava de haver retomado aquele trajo, dizendo e afirmando publicamente que os ingleses lhe tinham feito na prisão toda espécie de ofensas e de violências, quando usava roupas de mulher. De fato, eu a via acabrunhada, com o rosto banhado em lágrimas, desfigurado e de tal modo ultrajado que tive piedade e compaixão. Nota do autor, este também é um depoimento do Frei Zambart de Lapierre. Na prisão dos ingleses, Joana esgotou o cálice de amarguras. Pôde medir a profundidade do abismo das misérias humanas. Todos os seus sofrimentos se acham resumidos nessas palavras que dirigiu aos juízes. Prefiro morrer a suportar por mais tempo o martírio do cárcere. E durante essas horas de horror, lá no castelo do Loire, Carlos VII, ao lânguido som das violas e das rabecas, se entrega aos prazeres da dança, a todos os gozos da volúpia. No burburinho das festas, esquece aquela que lhe dera a coroa. Fatos tais contristam o pensamento e atribulam os corações. Chega-se a duvidar da justiça eterna. Semelhante ao grito de angústia de Joana, enviamos dolorosas queixas aos céus imensos. Ao nosso apelo, porém, um morno silêncio responde. Entretanto, desçamos ao fundo de nós mesmos e sondemos o grande mistério da dor. Não é ela necessária, a beleza das almas e a harmonia do universo? Que seria o bem sem o mal, que lhe serve de contraste e lhe realça o brilho? Apreciaríamos os benefícios da luz se não tivéssemos que sofrer a treva? Sim, a terra é o calvário dos justos, mas é também a escola do heroísmo, da virtude e do gênio. É o vestíbulo dos mundos felizes, onde todas as penas aqui passadas, todos os sacrifícios feitos, nos preparam compensadoras alegrias. As almas se depuram e embelezam pelo sofrimento. Só mediante a dor se conquistam todas as felicidades. Os que não são imolados partilham delas em maior escala. Todos os corações puros sofrem na terra. O amor nunca é desacompanhado de lágrimas. No âmago das sociedades humanas
não há senão o vazio e o amargor, e por entre os nossos mais belos sonhos se insinuam espectros. Mas tudo neste mundo é passageiro. O mal pouco dura, enquanto que no alto, nas esferas superiores, o reino da justiça se desdobra numa duração eterna. Não a confiança dos crentes, o devotamento dos heróis, as esperanças dos mártires não são quimeras vãs. A terra é um degrau para subir-se aos céus. Que essas almas sublimes nos sirvam de exemplo e que sobre nós irradie, através dos séculos, a fé que a sustentou. Expulsemos de nossos corações as tristezas e os desânimos. Saibamos tirar das provações e dos males todo o fruto que nos oferecem para a nossa elevação. Saibamos tornar-nos dignos de renascer em mundos mais belos, lá onde não vicejam o ódio, nem a injustiça, nem a secura dos corações, onde as existências correm numa harmonia cada vez mais penetrante e numa luz cada vez mais viva. Após a retratação, Joana foi declarada relapsa, herética, cismática e condenada sem remissão. Só lhe restava morrer pelo fogo, tal a sentença proferida por seus juízes. Esses juízes, esses crentes do 15º século, não quiseram reconhecer a missão de Joana d'Arc. Acreditam nas longínquas manifestações de que falam as Bíblias. Apraz-lhes reportarem-se pelo pensamento as épocas em que os enviados do alto descem à terra e entram na sociedade dos homens. Creem num Deus que mobilizaram nas profundezas do céu e ao qual dirigem cotidianamente estéreis louvores. Mas ao Deus que vive, obra e se manifesta no mundo, na espontaneidade, na frescura, na jovialidade, na vida, aos grandes espíritos que diante deles bafejam os missionários com o sopro de uma inspiração poderosa, só votam ódio, só reservam o insulto e a ignomínia. Os juízes de Rouen e os doutores da Universidade de Paris declaram Joana inspirada pelo inferno. Por quê? Porque os defensores, os representantes da letra, da fórmula, da rotina, somente dispõem de um saber superficial, de um saber que esteriliza o coração, priva de nutrição o pensamento e, em certos casos, pode levar até à injustiça e ao crime. É assim que em todas as épocas os homens de letra se constituíram inscientemente os algozes do ideal e do divino. É assim que com a roda de ferro da tirania se tem esmagado o que de mais belo, de mais grandioso, de mais generoso há neste mundo. Os resultados não se fizeram esperar e para a Igreja foram terríveis. Di-lo Henri Martin pelas seguintes palavras, abre aspas, condenando Joana, a doutrina da Idade Média, a doutrina de Inocêncio III e da Inquisição, proferiu a condenação de si mesma. Essa doutrina, primeiramente, queimou os sectários, depois dissidentes, que ensinavam a pura moral cristã. Agora, acaba de queimar um profeta, um Messias. O espírito se retirou dela. Daqui por diante, a seu malgrado e em seu desfavor, é que se operarão os progressos da humanidade e as manifestações do governo na providência da terra. Fecha aspas. Sim, a humanidade caminhou. O mundo progrediu. Não mais se pode dar a morte na cruz ou na fogueira aos enviados de Deus. Fecharam-se as masmorras e as salas de torturas. Desapareceram os patíbulos.
Entretanto, outras armas se levantam contra os inovadores, contra os porta-vozes da ideia nova. Essas armas são a chacota, o sarcasmo, a calúnia, a luta surda e contínua. Mas se as temíveis instituições da Idade Média, se todo o arsenal dos suplícios, se os patíbulos e as piras foram impotentes para deter a marcha da verdade, como poderiam hoje embaraçá-la? Soou a hora em que o homem não mais admite, no domínio do pensamento, outro soberano que não seja a sua consciência e a razão. Por isso devemos conservar-nos fiéis ao eterno direito que nos assiste de julgar e de compreender. Aproxima-se, chegou mesmo, o momento em que todos os erros do passado têm que comparecer em plena luz à barra do tribunal da história. Já se reconsideram e explicam as palavras e as ações dos grandes missionários, dos mártires e dos profetas. A todos os olhos, elas apresentam um brilho novo. Breve, o mesmo sucederá com as sociedades e instituições de outrora. Umas e outras serão julgadas por sua vez e só conservarão o ascendente moral, a autoridade, aquelas que souberam dar ao homem mais meios e recursos para pensar, mais liberdade para amar, elevar-se e progredir.